Olá, planeta estranho. Só porque algo é considerado histórico não significa que não está sujeito a alterações. Apesar da finalidade da palavra, história está sempre sendo moldada por novas descobertas sobre o modo como as pessoas costumavam viver. Nas profundezas da superfície, pode haver um artefato que muda tudo o que pensamos que sabemos sobre uma cultura, e isso é especialmente possível em cidades antigas como Jerusalém. Jerusalém é considerada uma cidade santa por muitas religiões, e um dos lugares historicamente mais significativos do mundo, e cercada por cidades enterradas que possuem seus próprios legados históricos. Existem artefatos bíblicos enterrados por toda a área, mas uma equipe de trabalhadores atingiu o local principal. E tudo por causa de um cano estourado. Você deseja saber mais? Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Quando os trabalhadores de esgoto chegaram ao local em 2004, acidentalmente desenterraram um pedaço da história antiga. Estava à espreita sob um humilde campo em Siloam, um bairro da cidade velha de Jerusalém. Afinal, Siloam é um tesouro histórico. No passado, com mais precisão, em 516 a.C., Siloam não era apenas um subúrbio despretensioso nos arredores de Jerusalém. A comunidade era um centro de atividades religiosas. Tudo por causa de um mapa onde ficava. Se você era judeu no meio de seu despertar religioso, foi a Siloam. Tinha a piscina de Siloé, onde você parava para uma limpeza ritual antes de viajar para o Monte do Templo em Jerusalém. Ainda assim, Siloam era importante por outro motivo. A cidade de Davi já foi localizada em Siloam, e tinha uma história fascinante. Originalmente chamada Jebus, era naturalmente o lar dos Jebuseus, uma tribo cananeia que viveu lá até Davi, rei dos israelitas, tomar a cidade. Há pouca evidência de que o rei Davi existisse, embora as poucas fontes que o corroboram sejam difíceis de ignorar. Ela está na Bíblia, obviamente, e parecem uma ou duas tábuas de pedra antigas. Juntas, elas formam uma história controversa para o rei. Davi nem sempre estava em uma posição de poder. Ele só se tornou líder dos militares depois de derrotar o gigante Golias com um único estilingue. Mais tarde, ele se tornou rei Davi e, quando tomou Jerusalém, a cidade se tornou a capital dos israelitas. E, claro, mais tarde se tornou a cidade de Davi. Conhecido como o rei dos israelitas, o próprio Davi governou por 40 anos. Tornando Jerusalém a cidade de Davi com um enorme significado histórico. O que obviamente significa uma coisa. Siloam e Jerusalém estão agora cheios de arqueólogos, todos esperando descobrir algo inovador de milhares de anos atrás. Há apenas um problema: as cidades foram construídas e demolidas e reconstruídas inúmeras vezes. De fato, quando os romanos tomaram Jerusalém em 64 a.C., eles construíram uma nova cidade que enterrou todos os locais sagrados que uma vez foram erguidos pelos israelitas. Esses lugares monumentais foram considerados há muito tempo. Até 2004, é isso. Foi quando esses trabalhadores foram enviados para consertar um cano estourado, mas o que encontraram não era o que esperavam. Quando viram o que estava no local, tudo o que puderam fazer foi largar o equipamento e enviar os especialistas. O que esses trabalhadores encontraram em Siloam remonta à ocupação romana de Jerusalém. Junto com o cano, eles encontraram esculturas estranhas na pedra circundante, esculturas que não eram de todo formadas pela natureza. Uma análise mais minuciosa revelou que nem eram esculturas, mas etapas. Os trabalhadores ficaram chocados quando os arqueólogos lhes disseram que haviam descoberto uma escada antiga. Obviamente, a pergunta número 1 em suas mentes era: aonde essa escada leva? Mas aqueles trabalhadores e arqueólogos de Siloam não descobriram apenas uma escada. Como eles logo perceberam, os degraus levavam a um dos locais mais religiosos de Siloam, um lugar que a cidade havia assumido estar enterrado bem embaixo da rocha e da terra. Veja, havia uma vez 2 templos no local,
o primeiro dos quais foi erguido pelo filho do rei Davi. O primeiro templo foi destruído em 586 a.C., mas o segundo templo permaneceu até o ano 70 d.C., quando Jerusalém, Issuã, foi tomada por um inimigo familiar. Os romanos. É este segundo templo que estava perto da misteriosa escadaria descoberta pelos trabalhadores despretensiosos em 2004, e a escadaria não era a única relíquia à espera de ser encontrada no mesmo local que o templo antigo. A escada levava à piscina sagrada de Siloé, a mesma piscina onde os judeus se banharam antes de seguir para o monte do templo. Ele esperou cerca de 2000 anos e levou os especialistas a descobertas ainda maiores. Desde a descoberta de 2004, os arqueólogos encontraram muito mais do que as escadas e piscinas perto do segundo templo escondido. Eles finalmente desenterraram uma estrada antiga que levava da piscina até o segundo templo. A escavação dessa estrada levou a uma descoberta inesperada: a identidade do construtor. Alguém tinha que ter construído a estrada, afinal, mas a identidade do homem que levou os arqueólogos e historiadores por completa surpresa. Eles descobriram sua identidade em conjunto com outra descoberta arqueológica. Cerca de 100 moedas antigas foram encontradas embutidas na estrada, e as datas inscritas nessas moedas ofereceram o surpreendente construtor da estrada. As datas indicaram que o governante no momento da construção da estrada era Pôncio Pilatos, o homem que, de acordo com o Novo Testamento, enviou Jesus à sua morte. Como eles podem ter certeza? Dona Ariel, da Autoridade de Antiguidades de Israel, explicou seu raciocínio. As moedas são do ano 31 d.C., embora a maioria das moedas escavadas seja depois do ano 40 d.C. Isso significa que a estrada foi construída antes das moedas do ano 40 d.C. Em outras palavras, somente na época de Pilatos, explicou Ariel, foi uma descoberta notável. Apenas combinado, é claro, com a descoberta daquela fatídica escada. A rota da estrada antiga agora é conhecida como estrada de peregrinação, e a estrada escavada leva até outra escada. A escada que leva ao segundo templo. Os arqueólogos sabem que os outros artefatos estão à espera na cidade subterrânea de Davi e que inúmeros artefatos de valor inestimável estão enterrados por todo lado, especialmente em outra parte antiga do mundo. O homem que fez a descoberta histórica enquanto consertava sua própria casa era Lucas Azicona Ramírez. Ele e sua família vivem em Xaju, uma vila montanhosa da Guatemala cercada por uma rica história. A poucos quilômetros da humilde cidade, havia inúmeras atrações. Ao redor de Xaju existem ruínas antigas, cemitérios coloridos, movimentados mercados e muito mais. Fazer uma nova descoberta em um centro histórico da América Central é um feito impressionante. Depois que Lucas contou ao mundo o que havia encontrado, equipes de notícias vieram correndo. Lucas havia rasgado as camadas de tinta na parede secular. Sim, séculos. Olhe dentro de sua casa de 300 anos e você notará a fundação antiga, o fogão bem usado e a madeira e tubulações recentemente instaladas. A família Ramírez pensou erroneamente que sua casa era típica de sua aldeia empobrecida. Quando Lucas chegou à camada final, ele sabia que sua casa era especial. A princípio, ele pensou ter encontrado algum dano antigo coberto com camadas de gesso. Mas enquanto ele explorava ao longo da parede, Lucas percebeu que essas marcações eram intencionais. Havia cores, linhas, formas, figuras. Era uma imagem. Lucas continuou lascando até que mais fotos ocultas fossem reveladas. Viu figuras com capas estampadas, sapatos de salto e instrumentos estranhos nas mãos. Ele parou com medo de causar danos à sua incrível descoberta. Lucas correu para contar à família sobre as imagens, e eles se reuniram para ver. As notícias se espalharam rapidamente, levando à chegada de arqueólogos profissionais para terminar a escavação. Levou semanas para descobrir a totalidade das imagens ocultas, e não era apenas a cozinha. Pintado em toda a casa da família Ramírez havia um épico mural,
representava o povo de uma antiga civilização maia que uma vez governou a Mesoamérica. Isso significava que a peça tinha centenas de anos. No entanto, ao examinarem as roupas das figuras, os historiadores perceberam algo estranho. Enquanto algumas pessoas das pinturas usavam roupas maias tradicionais, havia muitas vestidas com roupas muito incomuns, pelo menos, incomum para a região. E, no entanto, o barro usado para pintar as cenas era indígena da região. Quem poderia ter pintado? Quanto à execução, todos os sinais apontavam para os maias. As linhas e formas distintas da obra tiveram aquele brilho maia tradicional, que a análise química confirmou mais tarde. Quem criou o trabalho foi encarregado não apenas de capturar a moda da época, mas também de movimentos de dança. As pinturas mostravam homens e mulheres em uma mistura de estilos de dança. Alguns usavam penas e faziam movimentos tradicionais, enquanto outros com longas barbas batiam na bateria. Os historiadores rapidamente perceberam o que estavam vendo. O mural mostrava os maias interagindo com os espanhóis que estavam brutalmente colonizando as Américas no início dos anos 1500. Os povos indígenas foram rapidamente escravizados e o nome original do país, Guatemala, foi reinterpretado como Guatemala. Então, por que toda a dança? Você não apenas entra em um país, conquista e limpa suas mãos de responsabilidade. As pessoas vão reagir se você não as convencer a se juntar ao seu lado. Com isso em mente, missionários cristãos da Espanha tentaram converter a população indígena usando um idioma que eles entenderiam. Os missionários espanhóis aprenderam as danças tradicionais da região e as adaptaram como ferramentas de conversão, transferindo com sucesso o sistema de crenças locais para o cristianismo. Algumas das danças na casa de Lucas eram tradições maias muito perdidas. Outros eram apenas propaganda flagrante de missionários espanhóis. Havia a dança da conquista, representando a invasão espanhola dos maias locais. E então, houve a dança dos mouros e dos cristãos, onde a Espanha foi mostrada conquistando reinos muçulmanos. Mas por que os maias locais pintariam esses murais propagandistas na casa da família Ramírez? Não demorou muito para que os indígenas lutassem contra a Espanha. Apesar das tentativas de conversão, os europeus consideraram os maias infiéis que precisavam ser derrubados à força. Esse terrível insulto ao brilhantismo cultural e matemático da cultura maia provocou uma rebelião. Em uma entrevista ao canal Uptli, Lucas explicou que sua família havia sido contada pelos pesquisadores. Um de seus bisavós era um membro-chave de um grupo secreto conhecido como confrarias, ou irmandade. Eles foram responsáveis por organizar reuniões religiosas com uma mensagem inspiradora a qual ninguém poderia resistir. As confrarias procuraram capturar todos os eventos de suas vidas, incluindo as danças e tradições da cultura maia espanhola. Com a rebelião em andamento, muitos moradores estavam ansiosos para recuperar a influência de seu passado indígena. Desde a descoberta de Lucas, murais semelhantes surgiram em outras partes da Guatemala. Em Chaju, e nos arredores, as pessoas começaram a cortar suas paredes na esperança de fazer descobertas semelhantes às da família Ramírez. Muitos tiveram enorme sucesso. Ivone Pudiceis, arqueóloga da Universidade da Guatemala em São Carlos, explicou por que essas descobertas foram tão incríveis. Consideramos esses murais muito únicos, diz Ivone. É uma herança tangível que representa as cenas reais da história. Para elaborar toda a história, os especialistas precisavam se comunicar com as pessoas que mais poderiam ajudá-las. Sem a população local, os pesquisadores nunca seriam capazes de identificar os principais componentes desses murais. À medida que as pinturas desaparecem da exposição à luz, resta apenas as fotografias para lembrar este capítulo da história maia. Enquanto isso, os especialistas estão desesperados para descobrir outras evidências da região. Quando o arqueólogo Guilherme de Anda e sua equipe chegaram à antiga cidade de Chichén Itzá, na península de Yucatán, no México, sua missão original era entender melhor a antiga civilização maia. Mais especificamente, eles queriam acessar e estudar o que é chamado cenote,
um buraco que as tribos antigas acreditavam ser portais de acesso ao submundo. O cenote que eles procuravam ficava sob o templo de Kukulka. Seus planos mudaram, no entanto, quando um local contou a eles sobre a caverna do Deus Jaguar. Além de um nome totalmente impressionante, a caverna estava mergulhada em uma história que Guilherme não podia ignorar. Veja. O arqueólogo Vitor Segovia Pinto visitou a caverna em 1966 e, em um relatório aparentemente inespecífico, observou quantidades extensas de material arqueológico escondidas no interior. Em vez de escavá-la, no entanto, ele ordenou que a caverna fosse selada. Nos 50 anos seguintes, a maioria dos moradores do assentamento maia se esqueceu do Deus Jaguar. Então Guilherme e sua equipe ficaram encantados com a oportunidade de encontrar o que Vitor havia ignorado. Eles sabiam que as cavernas significavam para os maias. Como disse o especialista maia, Holly Moyes, devido à sua conexão com o submundo, cavernas e cenotes representam alguns dos espaços mais sagrados para os maias, que também influenciaram o planejamento do local e a organização social. Assim, reorientando suas energias para o potencial do Deus Jaguar, Guilherme e sua equipe recrutaram um padre maia para realizar um ritual de purificação de 6 horas. Isso garantiria uma viagem segura para o potencial local sagrado. A oferta deles aos guardiões da caverna foi modesta: mel, uma bebida fermentada chamada pozole e até tabaco. Mas o trabalho foi feito. Oficialmente protegidos aos olhos dos maias, eles entraram na caverna lacrada há muito tempo. Lá dentro estava o pior pesadelo de um claustrofóbico. Por mais de 1 hora, Guilherme rastejou de bruços através de túneis estreitos e retorcidos, apenas um farol iluminando o caminho. Guilherme não parecia se importar. Analisei restos humanos no cenote sagrado de Chichén Itzá, disse ele. Mas nada se compara à sensação que eu tive de entrar sozinho pela primeira vez naquela caverna. Você quase sente a presença dos maias. Depois de 1h30 de minuciosamente rastejando devagar, seu capacete finalmente iluminou algo curioso. Eu não conseguia falar, recordou Guilherme do momento em que finalmente entendeu o que viu. Eu comecei a chorar. Não foi que ele finalmente alcançou uma câmara com espaço suficiente para se levantar, o que o fez chorar também. Em vez disso, ele encontrou o equivalente arqueológico de um bilhete de loteria vencedor. Pilhas de artefatos antigos jaziam diante dele, pedras de moer, pratos decorados e muito mais, tudo em um excelente estado de preservação, apesar de parecer que estavam empilhados em alguns bilhões de anos de lama. Impressionante. Graças a séculos de água pingando, estalactites se formaram em torno de alguns artefatos antigos e objetos rituais, como este queimador de incenso. Ao todo, havia cerca de 150 itens bem preservados naquela caverna. Pensando nos maias nos tempos antigos, passando por essas passagens, rastejando com um grande queimador de incenso e uma tocha, disse Guilherme, você vê como essas cavernas eram importantes para eles. Além de dar a Guilherme um novo respeito pelos maias, a caverna e os itens lá dentro, ele sabia, forneceriam informações valiosas sobre os rituais da tribo, e muito mais. O Deus Jaguar pode nos dizer não apenas o momento do colapso de Chichén Itzá, supôs Guilherme, provavelmente também pode nos dizer o momento do começo. Agora temos um contexto fechado, continuou ele, com uma grande quantidade de informações, incluindo matéria orgânica utilizável, que podemos usar para entender o desenvolvimento de Chichén Itzá. Mais do que isso, porém, especialistas acreditam que um estudo mais aprofundado da área lançará alguma luz sobre o clima da região e como as secas desastrosas possivelmente levaram ao misterioso primeiro desaparecimento dos maias. Ao estudar essas cavernas e cenotes, disse o arqueólogo da National Geographic, Frederick Riebert, é possível aprender algumas lições sobre como melhor usar o ambiente hoje, em termos de sustentabilidade para o futuro. Por esse motivo, Guilherme acreditava que seu trabalho em arqueologia estava realmente salvando o mundo. Ao estudar Maia, ele disse,
podemos entender as pegadas do passado da humanidade, e o que estava acontecendo na Terra durante um dos momentos mais dramáticos da história. Mas a profissão de Guilherme era nobre por razões além daquelas que ele listou. A milhares de quilômetros do Deus Jaguar, por exemplo, os arqueólogos usaram a ciência para responder a uma pergunta de 14 mil anos sobre alguns de nossos ancestrais mais antigos.